E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Arthur Latroni e hoje pessoal o conteúdo vai ser sobre a Revolução Farroupilha. É isso aí, foi uma revolução, né? Que no passado foi muito importante para o nosso Rio Grande do Sul e ainda é, né? É claro. Então eu acho muito bom a gente conhecer, né? Saber o lado da história da Revolução Farroupilha. Então sem perder tempo, né? Vamos lá. Bom, Revolução Farroupilha, né? Vamos lá então pro lado da história, tá? O conteúdo que eu tenho aqui é totalmente oficial, é totalmente original. Oficial que eu digo que é original, ok? É um conteúdo que não diz coisas que não aconteceram, sabe? São coisas originais, sabe? Não sei se vocês estão querendo entender. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sabe? Mas vamos lá então pro lado da história. Revolução Farroupilha. Com a abdicação de Dom Pedro I, o país entrou, tá, numa grande crise que agitou naquela época, cujo ideal federativo parecia definitivamente afirmado, estava firme, só parecia. Diversas causas, motivos contribuíram para a reação que levaria à Revolução Farroupilha, e acabaram levando e acontecendo a Revolução Farroupilha. Dentre elas, uma delas é as influências externas. As ideias liberais agitavam o mundo desde a segunda metade do século XVI, quem não sabe, século XVIII. Outras também causas políticas. O Rio Grande do Sul viveu intensamente rixas violentas entre as correntes partidárias naquela época. Causas econômicas, né? Sempre tem que ter economia. A economia rio-grandense passava por uma crise sobrecarregada de pesados impostos, atingindo especialmente o charque, o gado, a carne, naquela época lá. Causas administrativas também ocorreu, que não se realizava nenhuma obra de utilidade pública, as estradas abandonadas, as pontes caídas, educação esquecida. Pois você deve estar pensando que naquela época a coisa era mais chúcara, mais campeira, mas também tinha também suas desvantagens e vantagens, né? Não era todo mundo que queria aquilo, né? Certos queriam coisas mais refinadas, coisas mais, como eu digo, chiques, né? E outros não, outros viviam no chucrismo mesmo, né? No campeirismo, mas só por causa disso as crianças não precisavam estudar, não precisavam fazer esse tipo de coisa, mas naquela época precisava, só que não era muito, não se destacava muito, né? Também teve causas militares, a maçonaria e o clero, também aqui, que é importante. A maçonaria espelhava os ideais da Revolução Francesa, e ela fazendo parte de grande número de futuros chefes farroupilhas. O clero participou ativamente do movimento, 5 deles, fazendo parte da Assembleia Constituinte Farroupilha, e entre tantos. Destaca-se Padre Francisco dos Chagas Martins Ávila e Souza, o vigário apostólico Feliciano Rodrigues Prestes, e entre aí reticências, ok? Em 1884, o Dr. Antônio Rodrigues Fernandes Braga substituía José Mariano, com o apoio dos liberais liderados por Bento Gonçalves da Silva. É tipo uma manifestação, né? Eles se apoiaram ali e foram lá tirar a posse lá de José Mariano. Pois então, o presidente da província caiu no desagrado dos liberais, que conseguiram sua substituição. E daí Fernandes Braga substituiu José Mariano. Eles conseguiram a substituição dele. Mas surgiram desavenças entre os liberais e o irmão de Fernandes Braga, colocando o governo em choque com os seus partidários. Como eu disse, uma das causas ali que levaram à Revolução Farroupilha foi as causas políticas, né? Que o Rio Grande do Sul viveu intensamente rixas violentas entre as correntes partidárias. Vamos lá. Fernandes Braga acusa Bento Gonçalves, Bento Manuel de Lima e Silva de conspiração com o auxílio de Lavaleja. Para quem não sabe, Lavaleja
é uruguaiano, tá? Com auxílio de uruguaiano, lavarejo, tá? Naquela época lá se falava lavarejo, o significado é uruguaiano. A 20 de abril de 1975, Fernandes Braga acusou ainda os chefes liberais de separatistas. As sessões da Assembleia tornaram-se muito agitadas e também muito ameaçadoras. A coisa está ficando preta, está ficando muito tensa. Ainda mais quando o presidente confessou que não tinha provas concretas para as acusações. Aí, o presidente... nada mais deteria a revolução que visava inicialmente a deposição de Fernandes Braga. Na tarde de 19 de setembro de 1935, estourava a revolução, concentrando os revoltosos ao comando de Vasconcelos Jardim e Onofre Pires, na Azem, arredores sul da capital. Subestimado as tropas revoltosas, o governo mandou o Major Visconde de Camanu com pequena tropa, achaçado pela vanguarda farroupilha à frente o capitão Manuel Vieira da Rocha, que era um cabo Rocha, chamavam ele. Braga fugiu precipitadamente para o Rio Grande, enquanto os farroupilhas tomavam Porto Alegre, comandados por Bento Gonçalves, vindo de Pedras Brancas. Bom, Pedras Brancas, naquela época, era Guaíba, que hoje em dia a gente chama de Guaíba, né? Ah, vamos pra Guaíba, e tal. Mas naquela época o nome de Guaíba era reconhecido por Pedras Brancas. Daí o nome. Ah, vamos lá para as Pedras Brancas. Na verdade era Guaíba. Já dá uma ajudada aí na história. É empossado no cargo de presidente da província o Dr. Marciano Pereira Ribeiro e para o comandante das armas Bento Manuel Ribeiro. Bento Gonçalves informa ao ministro da Justiça os fatos ocorridos na província. A corte nomeia o Dr. Araújo Ribeiro como presidente, recebido efetivamente pelos revolucionários. Devido às atitudes dúbias, Araújo Ribeiro perdeu o crédito. Para vocês verem, né, que a história, ela, ao desenvolver-se dela, ela muda, né, muda muito mesmo, porque aqui, né, a gente lendo, no cargo de presidente da província, primeiro, né, foi o Dr. Marciano Pereira Ribeiro e o comandante de armas, Bento Manuel Ribeiro. Depois foi o Dr. Araújo Ribeiro, tá, como presidente. Mas depois também ele perdeu sua posse por atitudes dúbias. Então acabou perdendo todo o crédito, acabou perdendo a posse de vez. Daí a Assembleia Provincial voltou pela degeneração da sua posse. Acabou tirando ele de sua posse, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. A primeira fase do movimento farroupilha, que contou com o apoio de todas as correntes liberais, desenvolveu-se lá em 20 de setembro de 1875 a 11 de setembro de 1876. Começou em 1875 até 11 de setembro de 1876, caracterizando-se pela deposição do presidente Fernandes Braga, pelo governo do vice-presidente Marciano Pereira Ribeiro, por vários combates e pela atuação da Esquadrilha Liberal. Os revolucionários aguardaram em vão que os liberais das outras províncias se unissem ao movimento, que era brasileiro. A luta entre os farroupilhas e imperiais prolongaria-se por mais 9 anos, a maior luta civil do Brasil. Algumas sínteses dos principais acontecimentos do decênio. Uma síntese dos principais acontecimentos entre a luta entre os farroupilhas e os imperiais. A maior luta civil do Brasil. 15 de julho de 1876. O maior Marquês de Souza e o Marechal João de Deus Mena Barreto ocupam Porto Alegre, desalojando os farroupilhas para sempre da capital, recolocando na presidência o Dr. Araújo Ribeiro. Como eu disse, era meio que uma manifestação, né, pela política ali. Então tinha a política ali, como eu disse que a gente leu lá antes, né, uma das causas. Ali, diversas causas,
Uma delas foi causas políticas. O Rio Grande do Sul viveu intensamente várias rixas muito violentas, assim como essa maior luta civil do Brasil, né? E viveu entre as correntes partidárias, né? E a gente está lendo também, sobre isso. Doutor Araújo Ribeiro recolocando a presidência e etc, né? Então, política. 11 de setembro de 1886. General Farroupilha Antônio de Souza Neto, após vencer no dia anterior o legalista Silva Tavares no Seival, difícil, né, pronunciar, proclamou a República Rio-Grandense. Os farroupilhas ofereceram a Bento Gonçalves a presidência da República. Já tá mudando já a história. Enquanto Bento Gonçalves estava preso, elegeram Gomes de Jardim. Os farrapos fundaram uma república separatista porque adotaram uma nova bandeira, escudo de armas e hino. Concediam cidadania, consideravam os brasileiros como estrangeiros, mantiveram representantes diplomáticos no Pata e em suas cartas diziam que fundaram uma nova nação. Pela primeira vez em território brasileiro, funcionou um Estado republicano com presidente, ministros, coletoriais, serviços de correios, exércitos, leis próprias e também, projeto de Constituição. Tendo como capitais a vila de Piratini, que do 10 de 11 de 1836 a 14 de 2 de 1839. Caçapava, do 14 de 2 de 1839 a 23 de 3 de 1840. E Alegrete até o término da Guerra Civil. O jornal O Povo, que naquela época o jornal era chamado O Povo, que se circulou de 1 a 9 de 1838 a 23 de 5 de 1840, era seu órgão oficial. Entre as realizações destacam-se desenvolvimento à instrução, foram criadas novas estradas, melhoradas as antigas, regularizados os serviços dos correios. Bom, aí já falar também, sobre a situação lá das causas econômicas, sobre as educações esquecidas, as estradas abandonadas, as pontes caídas, que as causas administrativas, lá junto com as causas econômicas, elas não se realizavam nenhuma obra de utilidade pública, Então aí a gente já entra também no contexto disso. Um delegado em cada município elaborando as leis, estabelecendo o voto obrigatório em matéria civil e penal. Manteve as mesmas leis do Império e envolveu a diplomacia com os países vizinhos. A proclamação da República Rio-Grandense foi um gesto extremo, uma vez que todas as tentativas da unidade nacional foram inúteis. 4 de outubro de 1876. A prisão de Bento Gonçalves. Após 3 dias de combates na ilha do Fanfa, rendia-se Bento Gonçalves a Bento Manuel Ribeiro, que fora ajudado pela esquadra imperial comandada por John Pascoal Giffel. Bento Gonçalves foi enviado preso para o Rio de Janeiro e lá para o Forte do Mar, na Bahia, da onde conseguiu fugir auxiliado pela maçonaria, retornando ao Rio Grande do Sul. 6 de novembro de 1836, a Constituição do Governo Republicano. 29 de julho de 1839, estava assim, visando alargar o cenário da Revolução e necessitando de um porto para exportação de charque e couro, para a compra de armas e munições, pois o porto de Rio Grande estava em mãos dos imperiais e Montevidéu fechado aos farrapos. David Canabarro partiu com uma coluna expedicionária para a Laguna, Santa Catarina, auxiliado pela esquadra de José Garibaldi, composta por 2 pequenos navios, Seival e Rio Pardo, que era o nome, Não é uma cidade, não estou falando da cidade. O nome dos navios era Seival e Rio Pardo, ok?
Transportados até o mar, na barra do Tramandaí, Laguna é ocupada após dura batalha, tornando-se ali a República Juliana, coligada rio-grandense. Foram desalojados pelos legalistas a 15 de novembro de 1839. E tem tempo, hein? De 1839, 1836, 1835, essas datas que a gente está falando, para 2020. Já tem um tempinho já, né? Fevereiro de 1943. Já se adiou já um pouquinho de tempo para cima. Realizou-se as primeiras sessões da Assembleia Constituinte, em 1838, onde a gente conversou sobre a Constituição, sobre a Assembleia Constituinte. O projeto de Constituição como modelo da norte-americana e traços da Revolução Francesa. Onofre Pires acusa Bento Gonçalves da morte do vice-presidente. Acusações, políticas, economia, não é nesse ano, nessa modernidade que tinha. Desde o começo, tio. Bom, vamos aqui. Onofre Pires acusa Bento Gonçalves da morte do vice-presidente Antônio Paulino da Fontoura. Travaram os dois um duelo, saindo ferido Onofre Pires, morrendo poucos dias depois. Em consequência, Bento Gonçalves renunciou ao cargo, o mesmo fazendo Antônio Neto, deixando o comando do exército, assumindo Vasconcelos Jardim e David Canabarro. Bom, vocês podem ver, né, que a história é enorme. Não começa ali num parágrafo e acaba em outro, não. A história é enorme. Também várias coisas, vários motivos, diversas causas e etc. que acabaram, né, ajudando, que deram reação também à Revolução Farroupilha, que levaram à Revolução Farroupilha. E dentro, né, dessa história, teve política, teve brigas, como a gente acabou de ler aqui, entre o Onofre Pires ali e o Bento Gonçalves. O Onofre Pires acabou morrendo poucos dias depois. E naquela época, né, era diferente, não era que nem hoje em dia, assim. Naquela época era a faca, usavam-se os lençóis, eu não sei se era lenços ou lençóis, para cegar a faca, cegar o inimigo ali, para não tomar uma facada no peito. Então, antigamente as coisas eram mais chucras, mais campeiras, sabe? Claro que, obviamente, né, não era tanto assim que nem a gente imagina, né? Mas puxando também, né, pro lado da refinaria ali, do chique ali. Mas as coisas também eram bem mais chucras ali, mais campeiras, né? Mais firmes ali, né? Então, a gente continua o resto da história no outro vídeo, tá? Porque a história é bem grande e a gente pode fazer 2 vídeos com a história, tá? É bem grande. Espero que vocês tenham gostado. Essas palavras, isso que eu estou lendo para vocês, é totalmente original, tá? Não é nada escrito, pegado da internet, não é nada disso. Não, é algo que é original, não é falsificado, assim. Não sei se vocês estão me entendendo, que nem eu falei no começo do vídeo. Então, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de deixar o like aí, não esqueça. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, ok? E se inscreva no canal, tá? Isso aí ajuda demais e também nos motiva, né? Me motiva a continuar o trabalho explicando sobre o nosso Rio Grande do Sul, que é uma história assim, ó, gigante, tá? Tem bastante vídeo pra gente explicar e durante o tempo vai aparecendo novos vídeos, novos conteúdos para vocês verem aí, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, beleza? Sigam aí meu Instagram aí para vocês ficarem acompanhando, pois quem não sabe, eu sou dançarino, danço no CTG Aldeia dos Anjos, tá? Sou chulhador também. Então, além de vocês ouvirem conteúdos aqui no canal, vocês podem também me acompanhar lá no Instagram, as minhas conquistas nos rodeios, alguns passos meus que eu publico vídeos lá e etc, né? Tamo junto, um grande abraço para vocês aí, um grande quebra-costela. Até mais.